A engenharia é essencial, inclusive em momentos difíceis como este. Tem sempre um profissional fazendo mais por todos nós. Na construção de hospitais de campanha, nos laboratórios, na agronomia que garante o abastecimento, nas indústrias, na produção de respiradores, no saneamento básico. No momento em que enfrentamos, a engenharia em si não pode parar. Ela é essencial para a movimentação do nosso país. Nós estamos executando uma obra da saúde. Ela não pode parar. É claro, com as medidas de segurança e com uma medida a mais de higiene que requer nesse momento. O CREA São Paulo continua trabalhando para a segurança da sociedade. Toda a engenharia está em pleno funcionamento, então nós também temos que dar todo o suporte para os profissionais. O CREA São Paulo adotou, logicamente, um trabalho home office, uma nova forma de trabalho, e o CREA São Paulo conseguiu se adaptar e melhor atender. Profissional. No aplicativo do CREA São Paulo, você tem acesso aos principais serviços para trabalhar à distância. Funções do Conselho de Classe, Associação e Sindicato. São comuns as dúvidas a respeito do papel de cada instituição na vida do profissional. Para ajudar os engenheiros, agrônomos, tecnólogos e profissionais das geociências, vamos falar quais as responsabilidades do Conselho de Classe, da Associação e do Sindicato. O Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, é quem habilita o profissional e fiscaliza suas atividades em defesa da sociedade. A associação é responsável pela valorização profissional. É ela quem realiza palestras, cursos, eventos e atividades sociais de integração. E o sindicato é quem defende os interesses trabalhistas, como questões salariais. É graças ao Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, que leigos são proibidos de realizar obras e serviços técnicos das áreas de engenharia, agronomia e geociências. Procure a entidade de classe de sua categoria ou região e siga o CREA São Paulo nas redes sociais, que é o Registro Profissional. Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional, que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. O que é certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a Anotação de Responsabilidade Técnica, a ART. A certidão de acervo técnico, conhecida como CAT, é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CAT é imprescindível para a participação em licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências. A solicitação da certidão de acervo técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. Olá pessoal, sou o engenheiro eletricista Kleber de Paula Pires, sou o presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos, Tecnólogos e Técnicos do Vale do Ribeira. Hoje teremos mais um evento de valorização profissional, que é a palestra da engenheira Valdívia Borges,
Ela vai falar sobre um laudo pericial, a parte de elaboração e de redação. Tá? Quero agradecer a participação de todos, aqueles que estão assistindo ao vivo, e para todos aqueles que também vão assistir a palestra que ficará gravada no nosso canal do YouTube. Né? Muito obrigado aos profissionais, aos estudantes, às pessoas que gostaram do assunto. Né? Peço também para que dê o seu like aí no final do vídeo e um grande abraço a todos. Passo a palavra para a engenheira Valdívia Borges. Boa noite a todos. Que satisfação de estar aqui para mais um evento com vocês, né? Com muita alegria, espero que vocês estão me escutando bem, né? Me vendo bem. Estou aí para a gente começar a nossa palestra sobre laudo pericial, elaboração e redação. Bom, essa palestra foi muito bem recebida nas minhas redes sociais, porque realmente se fala muito em perícias de engenharia, como ser o perito, para que serve o perito, como que funcionam os trâmites legais dentro dos processos, né? Mas como fazer o laudo? Então, essa demanda realmente dessa palestra, poucas palestras ocorreram com esse tema, e eu acredito que vocês vão conseguir sair com bastante informações novas para esse pessoal aí que está iniciando nas perícias de engenharia. Então, vamos lá. Laudo pericial, elaboração e redação, né? Por onde começar? Como eu vou começar? Bom, primeira coisa, você tem que ser um profissional qualificado e habilitado dentro da sua especialização. Como nós estamos falando de CREA e de engenheiros, nesse momento eu estou falando, então, para os engenheiros. Engenheiro civil, ele pode fazer laudo de avaliações, ele pode fazer laudo de inspeção predial, ele pode fazer laudo para confrontação de divisas, né? Mas ele jamais pode fazer um laudo para atestar as condições de um centro de medição, por exemplo. Então, cada um dentro da sua qualificação profissional, tá? E precisa conhecer. Um perito judicial tem que ter o hábito de ler muito. E qual é a melhor literatura para um perito judicial? As normas técnicas. As normas técnicas, os livros técnicos, eles vão te dar o embasamento necessário para que você possa desenvolver o seu embasamento técnico dentro lá do seu laudo. Então, eu aconselho sempre, não faça um laudo tentando, mesmo que você tenha conhecimento muito grande daquele assunto. Sempre quando você fizer o seu laudo, você deve procurar a norma técnica para verificar se o que você está escrevendo está de acordo com a norma técnica da área da engenharia. E também juntar. Tubarão nada com tubarão. Então, se junta com os bons, mesmo que seja de forma gratuita ou recebimento parcial, né? É importante até você começar a entender todo o trâmite judicial, todo como você apresenta o seu laudo, como você responde os quesitos, as argumentações, as manifestações. Então, é importante a pessoa, até ela criar confiança, é importante que ela esteja do lado de alguns profissionais, tá? Então, depois que você passar por essa experiência, né? Mas só pode começar a fazer perícia depois que eu fizer isso? Não. Eu, particularmente, comecei sem conhecer nenhum perito judicial. Foi ao acaso que eu comecei a fazer as minhas perícias. Eu era especialista em impermeabilização lá atrás, eu era recém-formada, mas lá atrás praticamente não tinham pessoas com diversos cursos, né? Porque era muito difícil. Você imagina, você sair da Baixada Santista, ir para São Paulo, fazer curso à noite. Então, era muito dinheiro, era caro esses cursos, a locomoção muito difícil, né?
Mas, na época, eu tinha 2 especializações na área de impermeabilização. E foi quando eu fui chamada para resolver uma questão judicial em São Vicente. O juiz perguntou lá dentro da vara quem conhecia essa área de impermeabilização. Eu não conhecia juíza, não conhecia nada. E foi quando eu fui nomeada para auxiliar numa questão uma questão bem complicada de um prédio que tinha acabado de ser entregue, mas vazava por tudo que era lado, né? E a ação era um valor bem grande. Então, depois que você pode começar sozinho, mas é muito mais fácil você conhecer os trâmites judiciais ao lado de colegas, né? Então, para isso, procura saber quais são os grupos de perito da sua região, tenta conversar, tenta montar um grupo para esse assunto, que eu acho que é importante. E depois disso, você vai lá e desenvolve a sua própria metodologia de trabalho, né? Você deve seguir as normas técnicas, mas daí a sua formatação vai ser do seu jeito. A formatação, a sua visão, como que você vai apresentar. É claro que a norma te fala em itens mínimos, né? Dentro da itens mínimos que tem que ter dentro de um laudo, mas você pode colocar muito mais, né? Você pode desenvolver alguma coisa melhor do que tem até dentro das normas técnicas, tá? Então, você tem que estar preparado para iniciar uma nova área de conhecimento. E quando você está preparado, você vai aceitar os desafios. Então, você vai ter que estudar, você vai ter que se capacitar, porque quando você vai para um tribunal, o juiz não fica perguntando para você: olha, você sabe fazer isso? Você sabe fazer aquilo? Não. O juiz, ele vai te nomear e vai te dar um encargo para você realizar um laudo pericial. E aí você tem que ir cada vez mais se capacitando, se qualificando, né? Como eu falei, as normas técnicas da ABNT, quem tem o CREA ativo, existe um convênio entre o CONF e a mútua, né? As normas técnicas, ela vai vir num valor bem menor do que é praticado no mercado, e aí com isso não tem desculpa. Eu não uso norma porque a norma é cara, né? A norma, quando você está dentro qualquer um pode, basta você entrar lá com o seu CPF, com o seu registro dentro do CREA, que você pode ter utilizar esse privilégio também. Basta que você esteja ativo com o CREA, né? E aí, vamos começar, porque nosso objetivo nesta palestra é entender como se faz. As outras palestras, o que é o perito, como que funciona os tribunais, como que funciona a tramitação, né? Isso daí deixamos para as outras palestras. Agora a gente tem que falar no dia a dia. O que nós precisamos? Primeira coisa, existem 2 tipos de processo, ou processo físico ou processo eletrônico, né? Para que o perito converse, se comunique dentro do processo, ele sempre vai fazer através de uma petição. Essa petição vai ser impressa e dentro dos balcões você tem o cartório e você vai apresentar para o cartório quando é processo físico. Hoje, praticamente, faz muito tempo, acho que dentro de todos os meus processos, eu acho que eu tenho só uns 5 processos físicos. O restante é tudo digital, né? E então você vai imprimir, vai lá no cartório, vai conversar através dessa documentação que você vai peticionar lá no cartório. E aí eu coloquei um pouco, algumas petições, para que vocês possam entender esse universo, né? Quais são os tipos de petições? De providências, né? O cara pagou os seus honorários periciais e por algum motivo está 2, 3 meses lá a vara não fala, não despacha dentro do processo falar para que você possa estar iniciando o seu agendamento e seus trabalhos periciais, né?
Então, você vai fazer uma petição colocando lá, pedindo providências para que se pode iniciar ou não esse processo, tá? Outra coisa, petições de prorrogação de prazo. A prorrogação de prazo pode ser de tudo que é tipo. Prorrogação de prazo para oferecer, apresentar seus honorários periciais, prorrogação de prazo para agendar a perícia, prorrogação de prazo para entregar seu laudo técnico, prorrogação de prazo para entregar o laudo complementar, né? Então, a prorrogação de prazo, você tem diversas formas aí de apresentar. Eu já vou explicar mais ou menos como é a carinha dessas petições. Petição para entrega do laudo pericial. Então, todo o laudo pericial, quando você vai entregar o seu laudo, tem pessoas que usam uma petição e tem pessoas que usam logo no início do trabalho, falando, entregando o laudo pericial. Das duas formas estão certas, eu já vi tanto de um jeito quanto do outro, tá tudo ok. Isso daí tem que ver qual é a melhor forma para você, né? Como você se sente mais confortável na hora lá de despachar dentro dos processos. Bom, petição de entrega do laudo pericial, tanto do laudo quanto do laudo complementar, né? Petição de levantamento dos honorários judiciais. Olha que delícia, né? Às vezes, lá dentro do processo, você já entregou, já fez laudo complementar, já fez todo o processo e nada de falar para apresentar o formulário MLE, né? Que é o formulário que você tem que preencher corretamente, falando os seus dados bancários. Lembrando que os dados bancários você tem que ter uma conta individualizada no Banco do Brasil, né? Não pode ser em conjunta, tem que ser uma conta só sua, né? Para que você possa receber os seus trabalhos periciais. Bom, e a petição de levantamento dos honorários, às vezes, fica demorando ali de processar. Então, o que você faz? Primeiro, você coloca uma petição de providências solicitando se já pode pedir o levantamento. Aí vem um despacho no processo falando, pode ser feito, sim, apresentar o formulário padrão. Aí você apresenta o formulário com a petição solicitando o levantamento dos honorários judiciais, tá? Petição de escusa e nomeação dos cargos do perito. Bom, o perito, eu já expliquei para vocês, eu estou numa situação muito confortável. Eu trabalho nas varas que eu gosto, com os juízes que eu gosto, né? E existe uma boa proporção entre os processos gratuitos e os processos pagos. Então, as varas que eu trabalho hoje, eu não tenho nada para reclamar de me queixar falando, olha, vem muita justiça gratuita, né? Para mim está ok. E eu entendo que o perito é complicado, porque pode ter certeza que a justiça gratuita, a maioria das vezes, são os laudos mais chatos de fazer, mais que você precisa ter detalhe, onde geralmente você vai ter que fazer várias vezes, né? Você vai ter que fazer laudo complementar 1, laudo complementar 2. Hoje em dia, quando eu apresento meus honorários periciais, eu já falo que eu vou apresentar o meu laudo e com mais um só, laudo complementar. E o valor é de tanto. Mas quando chegar lá nos valores, eu vou explicar. Por quê? Porque senão fica... Às vezes tem casos que você faz laudo complementar 3. Eu já cheguei a fazer laudo complementar 4. Isso é um absurdo, né? Mas isso a gente vai conversar lá para frente. Então, essa questão de escusa, muitos peritos, eles falam, é gratuita, não vou querer. E isso fica muito ruim perante os tribunais, né? Porque o juiz precisa da colaboração do perito também. Ele precisa que o perito auxilie ele nas questões da justiça gratuita. Então, esses peritos que não colaboram em realizar os laudos da forma gratuita, fica um pouco queimado
dentro lá da tramitação e até de ter nomeações, novas nomeações. E a escusa, às vezes, a maioria tem peritos que a justiça gratuita, não quero, e ok, fala a escusa porque não dá nem para se alimentar, essas coisas. Por exemplo, eu trabalhava numa vara bem longe daqui, mais ou menos 3 horas de carro, era uma viagem, né? E o juiz, quando eu conversei com o juiz, a primeira vez nós conversamos, eu falei, olha, eu vou te ajudar nas perícias gratuitas, mas vamos ter um equilíbrio aí dentro da justiça, dentro das nomeações, né? Olha, eu trabalhei quase 2 anos naquela vara e era assim, ou era gratuita, ou eram trabalhos que você, no máximo lá, você conseguia acertar um valor de R$1.000 para fazer o laudo. Aí fica difícil, né? Você viaja, aí nunca... eu posso falar que eu sou capacitada, qualificada para falar de diversos assuntos dentro dos tribunais, apresentar meus laudos periciais com e sem equipe multidisciplinar, né? E aí acontecendo só as nomeações do mesmo jeito, né? Aquela coisa, a justiça gratuita, no máximo R$1.000. Chegou uma hora que eu falei, olha, não quero trabalhar mais nesta vara, né? Mas existe também impedimento da sua parte. Por exemplo, você trabalhou, antes de você ser perito judicial, vamos dizer que você trabalhou na empresa tal, né? E você acabou sendo nomeado pelo juiz para resolver uma questão que está acontecendo, onde aquela empresa que você trabalhou é parte, tá? Então, nestes casos, é importante você falar que você já trabalhou na empresa e, para isso, pede, então, que não ocorra essa perícia, porque você pode lá na frente ser impugnado a perícia. Então, é melhor resolver logo no começo do que ficar deixando para frente, né? Outro tipo de impedimento em relação à sua atribuição. Por exemplo, o juiz pediu, vamos dizer, o juiz me nomeia para fazer trabalhos geológicos geotécnicos, por exemplo. Eu não tenho essa formação, mas dentro da minha equipe multidisciplinar, eu trabalho com geólogos, eu trabalho com geógrafos, né? Eu tenho a equipe que vem trabalhando comigo. Então, como que funciona isso, né? Na hora que eu aceito o encargo, eu já apresento quem vai trabalhar comigo naquele processo. Então, a petição, nós vamos apresentar a minha equipe multidisciplinar, que vai ser gerenciada pela perita do juízo. Aquela equipe sou eu que vou gerenciar e apresento os profissionais qualificados e habilitados para isso, né? Então, a gente apresenta essa petição também. Dentro dos formatos, a primeira coisa que eu preciso, vamos começar agora a elaboração e redação do laudo técnico. Todo perito precisa ter uma identidade visual. Então, para isso, você tem que escolher o seu logotipo, você tem que escolher a cor que você vai apresentar seus trabalhos. Não pode um dia apresentar de uma cor, outro dia de outra cor, um dia apresenta com logo, outro dia apresenta sem logo, um dia apresenta com assinatura digital, outro dia apresenta sem assinatura digital. Não pode acontecer dessa forma. Então, você tem que ter uma padronização visual da sua identificação. Uma outra coisa também que é importante é qual letra utilizar. Então, você vai escolher lá, né? Se você faz, por exemplo, o Arial, você vai ter que usar sempre o Arial. Se você gosta do Times New Roman, você vai ter que sempre daqui para frente usar o Times New Roman. Se você gosta de alguma outra fonte, você precisa começar e terminar. O espaçamento, eu aconselho sempre ser de 1,5, né?
Por quê? Porque não fica aquela coisa grudada. E o juiz, ele não é engenheiro. Ele nomeia o perito para ser a pessoa da confiança dele. Então, o laudo, ele precisa ter muitas fotos, e nas fotos você vai explicando o que vai acontecer, tá? Então, neste caso, toda a petição, aqueles tipos de petições que a gente acabou mostrando aqui anterior, né? Todas as petições você começa sempre na parte de cima da petição você vai falar, excelentíssimo doutor, juiz, doutor, fala o nome do juiz de direito, da primeira, da segunda, da vara única, de qual cidade, né? Se é São Paulo, se é Rio de Janeiro, se é Minas Gerais, isso é sempre igual. Na primeira folha, você também tem que colocar o número do processo, o tipo, a classe, o que você vai fazer, né? E quem são as partes? Autor e réu? Requerente, requerido? Exequente, executado? Como que é, né? Porque cada momento processual, você vai ter um tipo diferente. Por exemplo, quando usa autor e réu, é diferente do exequente e executado. Aqui, neste caso, ele já está com o imóvel para penhora. A pessoa já foi executada. Então, o que ele precisa? O perito vai no imóvel, avaliar o imóvel para saber qual é o valor do mercado daquele imóvel, né? Para se fazer a penhora. Então, essa formatação é padrão, tá? Não dá para ficar inventando a roda, mudar esse jeitão da primeira folha, não aconselho ninguém fazer dessa forma. Bom, aí na primeira folha também, você vai falar quem você é, né? Qual é a sua qualificação, seu nome completo, engenheira civil, engenheira de segurança do trabalho, né? Pós-graduando em engenharia ambiental. Eu participo tanto do IBAP quanto do Instituto de Engenharia, sou membro dos dois, né? E aí vamos falar que vem apresentar o laudo técnico pericial para avaliação do imóvel situado na rua tal. Mas vamos dizer que a gente está no início do processo. Então, qual é o primeiro despacho? Aceita a nomeação e apresenta os honorários. Qual é o segundo despacho? O agendamento, geralmente, né? Quando não tem impugnação dos honorários, se você não precisa se manifestar referente aos honorários periciais, a próxima etapa a vara vai falar, olha, a parte já fez o depósito do valor da perícia, você pode iniciar o trabalho. Então, o segundo despacho do perito dentro do processo é agendamento de perícia. Terceiro despacho, se não ocorreu nenhum problema, não tem necessidade de mudar esse agendamento, você vai apresentar o seu laudo pericial, né? Aí o juiz vai falar para as partes se manifestarem. Quando as partes vão se manifestar, o que você tem que fazer? Você vai ter que fazer os seus esclarecimentos ou laudo complementar. Então, vão apresentar novos quesitos e nesses novos quesitos você vai ter que apresentar a resposta para um lado ou outro ou os três, né? Porque o juiz pode pedir esclarecimentos complementares, o requerente, o requerido, né? Também pode pedir, ou então os três pode pedir, ou então nenhum. Fala não preciso de novos esclarecimentos, né? E, por fim, você vai pedir, então, a liberação do levantamento do seu trabalho judicial. Então, mais ou menos é isso. O laudo, ele tem que ter muitas folhas, mas existe uma padronização de como os itens mínimos que você tem que apresentar. Então, como exemplo, aqui nesse laudo, eu estou mostrando como que a gente deve formatá-lo, tá? Então, ele vai ter várias partes.
como que a gente vai falar quais são essas partes no laudo pericial? Nós temos que apresentar um sumário. Eu copiei de um laudo meu, falando quais são as partes quando o laudo é uma avaliação de imóveis, por exemplo. Então, neste caso, vamos dizer que neste caso, eu tenha que fazer uma avaliação para penhora. Então, a primeira coisa é a identificação do solicitante. Quem solicitou? O juiz. Então, o que eu faço? Eu coloco o despacho do juiz, né? Mostrando que foi ele que solicitou, que me nomeou, e já coloco no objetivo da avaliação qual é o ponto controvertido. Então, às vezes ele pede, às vezes não. Às vezes ele só fala avaliação do imóvel para penhora, ponto. Mas às vezes não. Às vezes, além de ser avaliação, ele quer que nós peritos, informe também como está alguma informação. Por exemplo, deve IPTU? Deve condomínio? Se o imóvel está dentro da limitação do patrimônio da União, né? Eles têm uma dívida dentro do SPU, né? Se o imóvel é uma fazenda, existe algum trabalho de mineração naquele local? Então, você precisa conhecer o imóvel por completo, né? É claro que você vai num prédio, é muito mais fácil. Mas quando você vai fazer uma avaliação, você pode ser chamado para fazer uma avaliação de um imóvel rural. E quando você vai fazer uma avaliação de um imóvel rural, eu, engenheira civil, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que avaliar só as propriedades ou eu vou ter que avaliar também a produção, a plantação, né? Então, se eu tiver que avaliar somente as propriedades lá, a casa principal, os silos, essas coisas, ok. A minha engenharia civil e a minha expertise, tá tudo certo. Agora, se eu tiver que falar que naquela área tem uma plantação, por exemplo, de café, eu vou poder avaliar também a plantação de café? Não vou poder, né? Então, para isso, eu tenho que trazer para a equipe multidisciplinar quem? O engenheiro agrônomo, para me auxiliar nessas questões, né? O que eu tenho lá? O que eu tenho de indivíduo arbóreo lá, né? O que eu tenho? Dentro da minha qualificação, eu consigo e posso falar sobre as APPs, né? Mas se eu tiver que falar sobre os indivíduos arbóreos daquele local, eu tenho que trazer uma bióloga junto comigo, eu tenho que trazer um agrônomo, eu tenho que trazer um engenheiro florestal. Então, vocês têm que entender até onde está a sua atribuição profissional, tá? Então, o objetivo da perícia, nós vamos colocar da avaliação e levantamentos. Pressupostos, ressalvas e fatores limitantes. Essa aí é uma coisa que eu não deixo de colocar em todos os meus laudos. Por quê? É um tal de pegar o laudo que você fez para um objetivo, para um tipo de avaliação, pega o seu laudo e querem usar num outro tipo de uma outra avaliação, principalmente os trabalhistas, né? Quando você fala que esse trabalho é exclusivo para esse processo, você pode, inclusive, caso você saiba que estão usando o seu processo para outro fim, né? Você pode até processar, porque dentro do dia a dia é um tal de usar laudo paradigma, né? E nem sempre aquela avaliação, por exemplo, aconteceu há pouco tempo atrás uma avaliação do IPT, avaliação corretíssima, tendo um objeto uma coisa. Ele falava sobre cursos d'água de um local. Só que o Ministério Público, o que ele fez? Pegou aquele laudo e jogou para um outro local. O local era perto, mas o curso d'água não fazia parte daquela bacia, né?
Então ficou uma confusão, uma brigaiada desgramada, que não pode, ele não pode usar um laudo que foi tendo um objetivo para usar para um outro que nem tem as mesmas condições, tá? Então, esses pressupostos, ressalvas e fatores, a gente fala um pouco que é para utilizar dentro daquele trabalho pericial, fala que o perito escreve que não conhece as partes, que nunca trabalhou com as partes, para que você não tenha impedimento lá na frente, né? Agora, se você conhece as partes, se você já trabalhou com alguma das partes, você não deveria deixar o laudo seguir. Você já deveria pedir a sua escusa lá no começo na nomeação, ok? Bom, identificação e caracterização do imóvel. Vamos voltar aqui falando de um apartamento que foi para penhora. O que identifica o imóvel? Né? Capa de IPTU, matrícula. Essa você vai ter identificação. E geralmente o que acontece? Matrícula está com uma metragem, IPTU tem outra metragem. Geralmente IPTU maior, por quê? Porque tem as construções clandestinas. E aí o imóvel, quando você vai fazer uma avaliação, se ele tem uma área clandestina, essa área clandestina não pode ter o mesmo valor de uma área que está com habite. Então, vamos dizer que ele tem habites de 150 metros quadrados. Está lá na matrícula averbado o habite direitinho. Ok. Só que daí, quando você puxa a certidão de valor venal, esse imóvel está com 300 metros quadrados e está grafado, clandestino. O valor do metro quadrado da parte clandestina não é o mesmo do valor do metro quadrado da onde tem o habite. Por que não é? Porque, inclusive, ele está irregular e a qualquer momento, se tiver uma fiscalização, ele pode ser, inclusive, demolido. Então, essas coisas, o perito ele tem que estar antenado, ele tem que conhecer a legislação e ele tem que conhecer os trabalhos, ele tem que conhecer a engenharia, mas ele também precisa estar muito afiado do que diz o Código Civil, o que diz nas normas técnicas, o que diz nas legislações, porque ele não pode ficar dando um tiro só em axiologia. Ele jamais pode trabalhar dessa forma. Ele tem que conhecer a legislação. Bom, uma outra parte da identificação, então a gente vai... Os projetos aprovados, você pode colocar na documentação. Então, o que foi oferecido para você fazer aquela perícia? Te deram um projeto aprovado daquele local? Você teve acesso, né? Então, outro tipo de documentação que, de repente, é importante é uma cobertura, né? A área externa todinha, o prédio é um prédio antigo e você tem uma área externa enorme que circunda todo o imóvel. O imóvel que me apresenta um certificado de impermeabilização com garantia de 5 anos tem um valor. O imóvel que você vê que está todo detonado, você vê pela fachada que a fachada está escorrendo pela fachada. Ou seja, a impermeabilização já acabou a impermeabilização, né? Ele vai ter uma depreciação no valor do imóvel. Então, você tem fatores lá que você vai ter que fazer dos ajustes e, com certeza, ele tem um outro valor. Então, uma outra coisa, se aquele imóvel está passando por algum processo de TAC, né? Você vai comprar um imóvel que está em processo de TAC por crimes ambientais. Dentro de um loteamento, o loteamento está respondendo por crimes ambientais. Aquele imóvel que está ainda, não sabe o valor que vai ter que pagar pelos danos morais e não sabe o valor que vai ter que pagar de compensação ambiental, é um imóvel muito arriscado de se comprar. E é um imóvel também tem um valor menor, porque existe uma insegurança jurídica em cima daquele imóvel, ok? E como que eu tenho que apresentar? Através de relatório fotográfico. Eu vou mostrar um pouco para frente. Então, todo relatório fotográfico ou você tem uma vista geral,
ou você vai ter um detalhe. Vista geral vai falar, né? Qual é a característica desse imóvel? Vista geral da copa, né? Copa, cozinha. Então, você vai falar qual é a vista geral. O detalhe você vai falar, detalhe de armários embutidos em todo o ambiente, né? Você vai falar se ele está novo, se ele não está novo. E quando você faz uma vistoria, para avaliação, você coloca isso na sua cabeça. Você tem que prestar atenção, que senão você chega em casa e esquece. Você entra por o ambiente, tira a foto e filma. Filma falando, tem isso, tem aquilo outro. Porque as pessoas vão querendo falar com você na perícia e às vezes você esquece, perde o objetivo e perde o foco. Então, você tem que, lembre-se, olha para baixo, qual é o tipo do piso? Olha para cima, qual é o tipo que eu tenho no teto? O que eu tenho no teto? Olha para o lado, qual é o tipo de acabamento que eu tenho na parede, né? Olha para as esquadrias, qual é o tipo de material que eu tenho nas esquadrias, por ambiente. Olha para as portas, qual é o tipo que eu tenho de material nas portas, né? É importante sempre, por ambiente, lembrar de colocar essas características por ambiente na hora que você estiver formatando o seu laudo técnico. Bom, seu relatório fotográfico, desculpa. E aí, como é uma avaliação, você tem que falar qual é a metodologia que você vai utilizar nessa avaliação, né? Se for comparativo direto, que a norma fala que, de preferência, tem que se utilizar o comparativo direto, só não vai utilizar o comparativo direto se você não tiver os elementos necessários para que você possa fazer o ajuste de valor através de fatores, mas você tem um comparativo direto, aí você vai usar outros tipos de avaliação, tá? Então, aí você vai falar como é o tipo. A especificação da avaliação, os elementos de imobiliário de pesquisa para venda. Então, todos os imóveis que você usou como comparativo direto, você precisa ir ver os imóveis, você precisa ter o link dos imóveis, você tem que guardar as fotos do imóvel, ter o telefone do corretor, né? E outra coisa, quem pode fazer um laudo de avaliação? Somente os engenheiros e os arquitetos. Os corretores, ele dá um parecer de avaliação. Jamais ele pode fazer um laudo de avaliação. Quem faz laudo é quem utiliza as normas técnicas e seja qualificado e capacitado para isso, né? Tem o seu CREA para isso, para fazer a avaliação, ok? E aí, dentro dos elementos de pesquisa, você vai falar ali na especificação da avaliação quais foram os fatores. Isso vocês vão ter que estudar. Eu fiz vários cursos, muitos deles dentro do IBAP, né? Vocês vão ter que estudar para fazer avaliações judiciais. Não dá, assim, numa palestra rápida para explicar como que se faz uma avaliação do imóvel. Mas você tem fatores, esses fatores você vai apontar no seu laudo quais são os fatores que você utilizou para fazer essa equalização de homogeneização de cada elemento, para que eles sejam, de fato, comparativos direto, tá? E aí, vocês devem achar que é uma coisa... Por que ela está falando isso? Muitos peritos não têm a conclusão. O perito ele tem que concluir o laudo. Então, a avaliação desse imóvel é de tanto. O que ele pode variar é o que tem lá dentro da variação da norma técnica. Tantos por cento para cima e para baixo. Existe um valor mínimo, médio e máximo. Mas isso está escrito na norma. O que ele não pode é simplesmente apresentar todo um trabalho
e não falar o valor está entre tal ou tal, ou então falar o imóvel o imóvel é tanto, usando médio, mínimo ou máximo, e explicando por que você usou o mínimo, ou explicando por que usou o máximo. Né? Então, por exemplo, por que o perito utilizou a avaliação mínima? Porque, às vezes, aquele prédio tem algum problema estrutural, por exemplo, e está todo mundo vendendo o prédio ou apartamento. Então, a avaliação no mínimo, médio e máximo vai cair, porque está todo mundo, tem muita demanda, está todo mundo vendendo aquele apartamento, né? Agora, de repente, você tem uma cobertura maravilhosa no melhor ponto da cidade, né? Realmente é um diferencial, aquela coisa assim, naquele prédio onde nunca tem apartamentos para vender e apareceu esse apartamento para penhora. Você vai avaliar ela no máximo. Por quê? Porque ela tem exclusividade, tem um diferencial. As pessoas ficam esperando para comprar um apartamento lá. Então, você vai usar um valor máximo. Todo laudo tem que ter seu encerramento, né? Sua qualificação legal no final e assinatura. Laudo tem que assinar. Hoje em dia, eu assino tudo digitalmente, né? Mas ainda tem aquele pessoal que não está atualizado, que vai lá, coloca aquela imagem da sua assinatura e coloca no laudo. Eu entendo que nós estamos em outra época, né? Então, é necessário também comprar lá o seu token. Você já usa, todo perito tem que ter um token, né? Então, é só você ter um assinador oficial para que você tenha uma assinatura também que seja válida dentro dos tribunais, né? Então, aqui é vista geral, detalhe eu já expliquei, né? E tem uma outra coisa que é importante. Por exemplo, um dos fatores você tem como que você vai utilizar a sua avaliação. Cada cidade tem a sua planta genérica de valores. Então, você tem que, dentro daquela cidade, você descobrir a planta genérica de valores e ver quais são os fatores que é utilizado, por exemplo, na municipalidade de diferenciar o valor de cobrança de IPTU de um apartamento para outro. Então, como detalhar o imóvel? O imóvel você vai conseguir fazer uma transposição de valores, por exemplo, através da planta genérica. Uma outra coisa que você pode ter um fator de correção entre apartamentos, né? É o tal de falar assim, nossa, mas você tem não sei quantos apartamentos que estão um valor menor e a sua avaliação está no valor maior. Mas por quê? De repente, todos eles têm um fator vista para o mar? Todos eles têm um fator, por exemplo, andar? Tudo isso varia. Como chegar no valor do imóvel, quando está num prédio, cada andar ele tem um fator correspondente, né? Se ele tem vista, se ele não tem vista, então ele vai aumentar ou diminuir o valor. Se seu apartamento está para frente, para a rua, por exemplo, ele vale mais do que um apartamento que está voltado para os fundos. Então, são coisas que são importantes o avaliador já entender. Um prédio que você, lá dentro da norma, uma das coisas que mostra também, né, que é importante o avaliador ter isso sempre presente na sua cabeça ele está no meio da quadra, um imóvel de meio de quadra tem um valor, um imóvel de esquina tem outro valor, né? O imóvel encravado tem um valor. Ele pode estar na Avenida Paulista. Não importa, se o imóvel tem 5 metros de frente para 200 de profundidade, ele não tem o mesmo valor do que uma loja que tenha 20 metros de frente, 10 metros de frente. Ele tem 5. Então, existe um fator chamado fator profundidade, que tem que ser corrigido.
Então, esses fatores, o avaliador, né, o perito judicial, ele tem que conhecer. E, para isso, é importante ele fazer curso. É importante ele, pelo menos, conhecer, no mínimo, algumas normas técnicas. E eu sempre bato. Primeira norma, perícias de engenharia na construção civil. Leiam essa norma, conheçam essa norma, para que você possa ter um bom vocabulário, uma boa escrita dentro da elaboração do seu laudo. Conheça a norma de desempenho. Se você está falando de garantias, você não pode falar de garantias sem falar de norma de desempenho. É importantíssimo você conhecer a norma de desempenho, todas as partes, né? Aqui eu coloquei só a parte 1, mas na verdade são todas as partes, é importante você conhecer. É importante você conhecer a norma de avaliação de bens. Aqui também está mostrando só a parte 1, só para a gente citar a norma, mas são várias partes. Ali, né, essa norma de avaliação de bens, ele vai falar de avaliações de imóveis. Primeiro, uma avaliação com o desenvolvimento, imóveis urbanos, imóveis rurais, as questões de patrimônio histórico, as questões das avaliações das áreas, né, de vegetação, de APP, o que a gente tem das áreas verdes, né? Então, ele é ótimo, ele vai te dar um conhecimento diferenciado. É importante vocês conhecerem, no mínimo, essas normas. Você vai falar de garantia, como vai falar de garantia de uma construtora se você não conhece o mínimo de inspeção predial? Precisa conhecer. É importantíssimo vocês conhecerem. E aí é muito fácil. Nós somos engenheiros. Engenheiros sabem ler, aprenderam a resolver problemas. Engenheiro, ele nasceu para resolver os problemas. Então, com uma simples leitura das normas técnicas, vocês vão conseguir se destacar em relação aos demais, tá? E uma norma de relatório técnico, que ali ele vai te ensinar os itens mínimos que tem que ter na hora que você vai escrever o que você viu na sua vistoria. Você foi no local. Então, quando você vai no local, é uma diligência, né? Você foi no local. E aí, depois da diligência, você vai ter que escrever o seu laudo. Para que você escreva corretamente, siga no mínimo como começar. Começa ali usando o relatório técnico. Ele vai te mostrar quais são os itens mínimos que você tem que ter dentro do seu laudo pericial, tá? É importante... e quais processos o perito ele é nomeado? Nós temos vários tipos de processos que ele é nomeado. Arbitramento, avaliações, exames, vistorias. E o jeito de escrever, a formatação é igual para todos. O que vai mudar de um tipo para outro tipo é o objetivo. Então, se eu tenho o objetivo de determinar o valor de um imóvel para alocação, o desenvolvimento do trabalho, você vai ter que desenvolver com os embasamentos que vai te levar a uma conclusão, na qual você vai mostrar lá na conclusão o porquê você chegou naquele valor para a venda, por exemplo, para a penhora. Então, você desenvolve o seu trabalho, o desenvolvimento do seu trabalho vai depender do objetivo, da sua perícia, tá? Exames, vistorias, daí cada tipo de perícia você vai ter um jeito, né? Dentro das avaliações, hoje no mercado, o que eu mais faço é avaliação. Avaliação para renovação de aluguel, avaliação para penhora, avaliação de imóveis para separação de bens, por exemplo, o espólio, né? Quanto custa cada bem para esse espólio? Então, existem as avaliações, é o que eu mais faço dentro dos tribunais, tá? E também eu faço outros tipos de avaliações, que são os conflitos, uso capião, análise de divisas, né?
Mas o desenvolvimento do trabalho pericial, ele é muito parecido em todos eles. É só uma questão de saber o objetivo. Eu quero avaliar, pego a norma de avaliação. Eu quero saber se está numa garantia, eu pego a norma de desempenho de inspeção predial. Eu quero saber divisas entre vizinhos, né? O que eu vou ter que verificar? As questões de topografia. Eu tenho qualificação? Não. Eu tenho que trazer uma equipe multidisciplinar? Eu vou ter que trazer um topógrafo para nos auxiliar? Provavelmente sim, né? Então, você tem que ter essa visão do todo. O perito tem que enxergar o todo, né? E mesmo que você trabalhe com uma equipe multidisciplinar, o laudo é do perito. No máximo, você pode assinar em conjunto, mas não deve... o perito, se o perito está apresentando, o perito vai falar na conclusão, né? Concordo com o trabalho, concordo com o material, com o parecer, né, da equipe multidisciplinar, então concluo que tal local avançou tantos metros do vizinho, certo? A conclusão é do perito. O material vai vir dos técnicos da equipe multidisciplinar, mas quem conclui para o juiz é o perito. Você vai estudar com a equipe e você, que é o perito do juiz, vai responder para o juiz. Ou então, façam juntos, assinam juntos. Mas jamais você vai ser o perito do caso e você deixar a equipe multidisciplinar responder sozinho. Aí está errado, ok? Bom, dentro de como formatar os trabalhos, como formatar um laudo pericial, elaboração e redação, o que mais tem confusão logo no início do processo, né? É o valor dos honorários. Então, assim, tem várias que eu trabalho há mais de 10 anos, né? Estou acostumada a peticionar processos de honorários, valores de honorários, toda semana, né? E aí, às vezes, vem um despacho lá no processo onde as partes reclamam muito sobre o valor dos honorários, você está devidamente embasado pelo IBAP, né? A gente tem os valores do IBAP, você está tudo bonitinho, explica quantas horas que você trabalhou dentro daquele processo e tudo mais, e o juiz aceita você fazer um laudo que valeria quase R$ 5.000, ele fala e determina que você vai ter que fazer por tanto, sendo que ele mesmo já despachou em outras oportunidades, falando, quando as partes reclamam, ele fala que o valor é razoável, é o valor praticado dentro daquela vara. Então, assim, não fiquem chateados com os honorários periciais, não vale a pena ficar batendo boca dentro do processo, né? Deixa o juiz conduzir, você argumenta. Chega um momento que, se você não está satisfeito com aquele valor, mesmo que o juiz atribuiu, por exemplo, aquele laudo que custa, que o valor que você gostaria de receber é em torno de 5 mil, e o juiz determina que o valor seria 2 mil, por exemplo, né? Você tem duas coisas. Ou você aceita, ou você pede para não trabalhar mais dentro daquele processo. Então, você tem ainda como decidir. Eu aceito, né? E eu tenho mesmo... Dá para fazer, porque o volume de processos judiciais são processos que um pelo outro, um você ganha um pouco mais, outro você ganha um pouco menos, e acaba dando certo. Quando você tem uma boa cumplicidade dentro da vara, você acaba, não fica sendo prejudicado, tá? No começo é duro, no começo é trabalhista, você faz o processo, você faz um laudo que valeria R$ 5.000 por R$ 300, né? Tem justiça gratuita,
que o máximo que você ganha lá é 800 e poucos reais, mas que é duro. Mas você também pode, em muitos casos, eu penso assim, cada um tem um jeito de ajudar o outro. E eu penso que Deus, quando vem uma gratuita para mim, eu penso que Deus me colocou naquele processo para eu ajudar uma pessoa, né? Que ela não tenha, é uma pessoa que não tem condições de pagar o perito para fazer uma avaliação. E ele precisa de você. Então, eu acho que a parte social do perito, eu entendo que tem casos e casos, mas para mim, quando eu recebo onde tem um bom equilíbrio entre a justiça, os valores que são bons, valores de trabalhos periciais num valor bom, e tem essas questões de justiça gratuita, eu entendo que é o meu jeito de contribuir, certo? Então, vamos falar um pouquinho aqui dos honorários do IBAP, né? Você vai lá na página do IBAP, para mim, é a melhor referência para... Eu peticiono sempre utilizando essa tabela do IBAP. Existe, para falar a verdade, às vezes em algum processo, que ele fala que não pode, que as partes já falam que não apresente valor dos honorários considerando a tabela do IBAP ou de algum outro órgão, né? Mas eu entendo que o IBAP é uma boa referência. 99% dos processos não questionam a utilização dessa tabela do IBAP, mas tem processo que ele vai questionar, tá? Mas geralmente as pessoas que questionam, começam a questionar muito, reclama do valor, depois que você acerta o valor e fala, então tá bom, agora o valor tá bom, agora eu gostaria que me parcelar, né? A gente percebe, a gente vai conhecendo o dia a dia das perícias judiciais, vão mostrando que as pessoas vão protelando. Então, ele pede hoje uma coisa, amanhã ele pede outra, para quê? Para ele ganhar tempo, né, dentro do processo. Às vezes a pessoa está no processo de penhora e ele não pode, às vezes ele está aguardando receber algum dinheiro, né? Então, fica ali do efeito protelando. Não deixa o perito, tá agendada a perícia, daí não deixa o perito entrar no apartamento. Isso daí também em outra palestra eu andei falando sobre isso, né? Então, fica tentando protelar, né? Então, eu uso a tabela de honorários do IBAP. Cuidado para que vocês não utilizem o ano errado. Nós temos uma tabela atualizada de 2021, tá? Você pode ver na parte de cima, a última Assembleia Geral foi dia 13/4/2021, e aí geralmente fica um ano para ser atualizada esse regulamento de honorários para avaliações e perícias de engenharia. Essa tabela você pode utilizar para fazer tanto as trabalhistas, quanto das avaliações, quanto as perícias de engenharia, de tudo que é tipo, né? Para as questões de divisa, para as questões de problemas entre vizinhos, para as questões de garantia, né? De construtora, garantia de produto. Você pode usar essa tabela para tudo isso. E aí, ele vai... como que chegou no valor... Como que ele chega nesse valor de R$450 por hora, né? Então, ele considera vários itens com custos diretos, custos de remuneração, né? No qual ele imagina que ele vai utilizar, que são as despesas diretas e indiretas, que ele vai precisar, então, chegar no valor da sua hora, para que no final do mês ele tenha um valor ali X para os seus custos, para cobrir os seus custos e ter um lucro. E com isso ficou aprovada nesta Assembleia para esse próximo ano, né? Foi aprovada em abril de 2021, o valor de R$450 a hora do profissional.
Quando você vai apresentar a sua tabela, quando você vai apresentar a sua proposta de honorários, o que você vai ter que fazer? Olha lá, petição, né? Você vai fazer a petição, colocando aquela carinha lá, vamos voltar aqui só para lembrar, colocando aquele jeitão para o juiz falando, né? Coloca o processo, coloca seus dados, vem apresentar o valor dos honorários periciais. Aceita a nomeação e vem apresentar o valor dos honorários periciais para o imóvel da rua tal, do local tal. Com isso, você apresenta a sua petição de honorários, tá ok? Esse valor, dentro algumas avaliações, eu consigo receber em torno, eu consigo usar o valor cheio dos R$ 450, mas tem algumas avaliações que é bem simples de fazer, então você pode praticar descontos, né? E por que você pode praticar esses descontos do valor do cheio? Você pode praticar, por exemplo, se você já tem escutando. Vamos lá, deixa eu perguntar aqui para os técnicos se eles estão escutando. Voltou, ok. Bom, então agora eu vou ter que apresentar pelo meu computador. Vocês estão escutando sem som? Só um segundo. Todos estão conseguindo me ouvir? Por favor, escreve no chat, por favor, se estão me ouvindo bem agora. Sem som ainda. Ok? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ok. Vamos lá. É a primeira vez, hein? Só um segundo para eu voltar onde eu estava. Então, dentro dos valores cobrados no juízo, é importante da gente saber até onde pode, né? Às vezes, você pode praticar um valor diferenciado lá naquela perícia, tá? A parte de confidencialidade, é importante você ter essa confidencialidade em todos os processos. Nem sempre você pode falar nem sempre você pode comentar com ninguém o que está acontecendo. Você não pode comentar o que está acontecendo ali. Só um minuto que eu acho que parou de novo. Parou novamente ou não? Tá normal, ok. Então, dentro dos seus trabalhos periciais, você tem que entender que tem que ter a confidencialidade. Você vai entrar na casa de uma pessoa, ela está passando uma situação delicada, por exemplo, de uma penhora, ou ela está passando um constrangimento, né, devido a infiltrações entre vizinhos. Então, a confidencialidade,
é muito importante estar dentro das características do perito. Nem sempre pode compartilhar os assuntos tratados nos processos com seus colegas, né? Nós precisamos estudar muito. O perito nasceu para estudar. Ele não pode ficar ali sentado achando que o seu curso de formação para ser engenheiro é o suficiente para você enfrentar os tribunais, para você ser perito judicial. Não, você tem que fazer cursos de extensão, tem que fazer pós-graduação, você tem que se qualificar cada dia mais, tá? E quem pode ser perito? Qualquer pessoa pode ser perito, desde que ele esteja qualificado e habilitado para aquele assunto. Então, gente, era isso que eu gostaria de dividir com vocês. Aí tem o meu telefone, por favor, curtam lá no Instagram, né? Me sigam, eu sempre, todos os dias, eu acabo fazendo algum vídeo, posto alguma coisa bem legal sobre o dia a dia da engenharia, né? E eu estou à disposição aí para os questionamentos. Alguma pergunta? Bom, a pergunta o Carlos Alberto da Silva perguntou: o arquiteto pode fazer laudo pericial e qual a diferença em relação ao parecer ou mesmo vistoria? Bom, o arquiteto pode sim fazer perito judicial. Eu entendo que nas questões até mesmo de convenção, de áreas, do que é área comum, o que é área privativa, né? O engenheiro, ele não tem muita habilidade, não são todos os engenheiros que têm essa habilidade de entender como que é feito coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, né? E existem muitas questões, principalmente as coberturas que acabam invadindo as áreas comuns dos prédios, né? E o condomínio entra com ação contra as coberturas. Então, existem muitos laudos nesse sentido. Geralmente, quem é nomeado é o arquiteto para fazer isso. E a diferença, o parecer técnico, o assistente técnico faz o parecer técnico e o perito faz o laudo pericial. Então, é isso. E a vistoria você vai no local vistoriar e escreve o que você viu no seu laudo pericial. Seria isso. Vamos lá. Qual seria? Teria mais alguma pergunta, gente? Dentro dos comentários, eles estão falando aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui geral nos comentários. Boa noite para todo mundo. Nossa, gente boa. Boa noite, boa noite. O arquiteto pode fazer, que foi a pergunta do Carlos, né? Primeiro, não recebi. Fiz uma perícia e até agora não recebi nada. Bom, nas trabalhistas, eu tenho perícia que eu já estou com 5 anos e eu ainda não recebi. Você vai receber. Agora, essa perícia, não sei, ficou um pouco vaga, né? Eu não sei se é civil, se é trabalhista, o que é. Existe um momento certo para você entrar e solicitar essa perícia, esses valores do seu recebimento. Qual é a hora certa? Vamos dizer que a gente está falando da civil. Trabalhista é diferente. Trabalhista, o perito só recebe lá no final. Mas vamos dizer que seja civil. Já teve você entregou o seu laudo, né? Já teve os esclarecimentos e acabou. Acabou o rito e não precisa mais esclarecer mais nada. É a hora de você receber. Se na vara não tem um despacho pedindo para você apresentar o formulário, né, de mandado e levantamento, você peticiona questionando dos seus honorários periciais, pedindo para que eles despachem para liberar, solicitar o formulário dos honorários periciais. Tá ok? Eu desanimei
que nem eu desanimei, que nem sem receber. Não desanima, não. Não desanima. No começo é difícil para todo mundo, mas você ser perito é uma delícia você ser perito. É muito gratificante você ajudar uma pessoa. É muito gratificante você ser a pessoa de confiança do juiz e você tá ali. Porque quando você vai para uma... Quando você já tem um processo, o que aconteceu? As partes não estão conseguindo mais conversar. Então, você entrou, você é o mediador, você está ali para ajudar as pessoas. Então, não desista, insista, que perícia é muito bom. A apresentação ficará disponível? Ficará disponível, sim. Não fica mais, agrônomo. Boa noite. Ah, tem uma coisa importante, eu esqueci de falar. O laudo, ele tem que ser numerado. Não entregue laudo, não pode entregar um laudo sem ter a numeração. Você pode colocar a primeira colocando como capa e numerar a partir da segunda, né? Ou então você pode numerar desde a primeira, mas não pode ser entregue, essa formatação é importantíssima, não pode entregar um laudo sem ter a numeração das páginas, tá? Ah, obrigada. Aceitaria para não queimar o juiz? Obrigado. IBAP? Sim, nós utilizamos a tabela de honorários do IBAP. Tem alguns juízes que gostam também que os seus peritos sejam membros do IBAP. Aceitaria, travou, daí começou a parte de travar. Parabéns. Bom, eu acho que seriam essas perguntas. É mais fácil ou mais bem remunerado ser assistente do que as partes? Ah, essa é uma excelente pergunta. Olha, o assistente técnico, ele vai ser mais bem remunerado se você... Vai depender, ele é intimamente ligado ao valor da ação. Por exemplo, você tem uma ação de não sei quantos milhões. Você vai contratar o assistente técnico para salvar a sua vida. Então, esse assistente técnico, ele tem que ser muito bom. Então, esse tipo de perfil de processo, o assistente técnico ganha mais do que o perito, porque ele vai ficar ali tentando planejar de qualquer jeito para impugnar o laudo do perito. E é assim... Existem os assistentes técnicos que a gente já sabe que eles são contratados ali só para ficar fazendo quesitos, e se você não tem um bom conhecimento, na hora de você responder os quesitos, você acaba se estrepando. Então, o perito tem que estar muito esperto com os quesitos, porque os assistentes técnicos estão aí, para caprichar e brigar com os peritos judiciais, tá ok? Motivação, bom, é ótimo, exatamente. A gente, ser perito é um diferencial para a sua carreira, é um diferencial para você, porque você te força a estudar, né? Às vezes você acaba ficando só dentro, fazendo avaliações só para banco, ou sendo assistente técnico só nas avaliações, e acaba você esquecendo o mundo da engenharia, porque engenharia não é só uma avaliação, engenharia não é só uma inspeção predial, engenharia é tudo, né? E você ser perito vai te dar cada vez mais condições para que você estude e o seu conhecimento vai aumentando cada vez mais. Então, era isso, gente. Eu acho que eu consegui já responder todas as questões aí de vocês. Estou à disposição se tem mais alguma coisa. Mais alguma coisa, pessoal?
Mais algum questionamento? Tá ok? Eu não estou recebendo retorno do pessoal, eu não sei se tem alguma coisa a mais. Quanto à perícia ambiental, algum detalhe diferente? Vamos lá. Sim, a perícia ambiental, ela está voltada para as apurações dos crimes ambientais, né? Então, você tem que conhecer muito a legislação, né? Você precisa entender como que dentro dos trâmites processuais, né, o que foi solicitado, o que o juiz te solicitou. Por quê? Às vezes você é só para apurar um dano e você vai lá só para apurar se houve ou não houve uma contaminação, por exemplo. E aí, dependendo de como você apresenta o laudo, você vai apresentar que houve a contaminação e qual foi o valor, isso sendo que o juiz só pediu naquele momento para saber se houve ou não houve uma contaminação, por exemplo. Então, é muito dentro dos despachos ou a formatação do processo, ela é igual. A única coisa que tenha cuidado de como o juiz, qual foi a prova pericial que ele está pedindo para você, né? E geralmente tem a equipe multidisciplinar, né? A RT, ultimamente, antes não era cobrado tanto. Ultimamente está sendo cobrada a RT, eu acho importantíssimo, porque nós, engenheiros, sabemos que nós, profissionais, para fazer qualquer tipo de serviço, nós temos que apresentar a RT. Então, por exemplo, estou dando essa palestra, eu tenho que apresentar a minha RT. Por que não iria apresentar a RT dentro do processo judicial, né? Ela é obrigatória, sim, até mesmo para a justiça gratuita. Existem os valores diferenciados lá para a justiça gratuita, ok? Foi a pergunta da Sandra Amaya. Bom, eu entendo que aqui acabaram os questionamentos, né? Tudo bem, gente? Muito obrigada, Maurício, muito obrigada a todos os participantes, né? Eu adoro dividir meu conhecimento com vocês. Um dia, eu estive sentada do lado de lá, hoje eu estou do lado de cá, mas também a gente não sabe tudo na vida, né? Então, eu entendo que a gente precisa, sim, estar aproveitando essas oportunidades. Não pode ficar acomodado. Vamos lá, IBAP, na verdade, assim, tanto o IBAP quanto o Instituto de Engenharia, o que é? Um instituto, né, no qual você tem os sócios, daí tem os tipos de sócios, quais são os membros desses institutos, existe regra para que você entre e seja associado, né?
cada um tem as suas regras, basta você entrar lá no IBAP que você vai ver as regras para ser associado, para participar das câmaras técnicas. Eu participo também da Câmara Técnica Ambiental dentro do IBAP, né? E ele vai... Qual é o objetivo? De qualificar e capacitar, né, os profissionais. Então, se você entrar lá no IBAP, você vai ver que existem inúmeros, está certo que são pagos, a grande maioria dos cursos, das palestras são pagas, né? Mas ali a gente consegue realmente trazer um bom conteúdo, de estar junto com os melhores profissionais do Brasil. Então, tanto o Instituto de Engenharia quanto o IBAP, ele está lá com os melhores engenheiros para oferecer a qualificação profissional. Tá certo. Então, gente, uma boa noite. Muito obrigada. Estou à disposição, né? Me sigam, por favor. Valdívia.borges lá no Instagram. Obrigada também, cara. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Obrigada.